Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Todos com Escoliose, esse podcast incrível que vamos compartilhar histórias, trazer desafios e mostrar o universo da escoliose. E hoje, nesse nosso primeiro episódio, tenho duas pessoas incríveis que vão compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Dr. Rafael Parisi e Clara, que é psicóloga e paciente. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado, Clara, pela Obrigada pela participação, por ter aceitado a gente contribuir um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse universo da escoliose. E aí eu vou começar com o Dr. Rafael Parisi para explicar um pouquinho o que é a escoliose, né? Bom, escoliose é uma doença muito interessante da coluna pelo seguinte, ela se divide em dois grandes grupos. A gente tem as deformidades e a gente tem aqueles pacientes com deformidade sem alterações da coluna, deformidades que vêm de outras alterações da coluna, outras doenças. Isso é da escoliose. Você tem uma coluna que ela é literalmente torta. O porquê dessa coluna ser torta é o que mais fascina a gente, porque a gigantesca maioria dos pacientes tem uma coluna torta e a gente não sabe o motivo. Você investiga, você procura outras causas e não existe. O paciente é um paciente normal, a coluna, em teoria, é uma coluna normal, porém tem essa deformidade. E a gente ainda está buscando os porquês, buscando saber a nuance dessa escoliose. Clara é uma paciente de escoliose, que inclusive foi acompanhada está sendo acompanhada, né, ainda por Dr. Rafael Parisi. E Clara, como foi para você descobrir o diagnóstico da escoliose? Eu descobri ainda na infância. A descoberta por si só não foi algo que me impactou muito. Acho que quando a gente é grande, a gente não tem dimensão das consequências, das limitações, né? Fui vendo isso muito mais ao longo da minha vida, ao longo de atividades que são rotineiras mesmo. Desde coisas pequenas, digamos, como cuidados diários da casa, como também coisas que são biológicas, o gestar, o maternar para mim. Eu tive dificuldades por causa da escoliose, né? Principalmente porque eu senti muitas dores. Alguns pacientes não sentem, não é um quadro que é muito comum, mas eu tinha, assim, essa sintomatologia muito presente. E aí, com o passar dos anos, principalmente, assim, mais recentemente, eu estava sentindo mais os efeitos de conviver com essa patologia. Doutor, nós sabemos que muitas das vezes os pacientes eles descobrem tardiamente a escoliose, né? Quais são os sinais claros, assim, mas de forma sutis, que os pais podem perceber em casa para que a gente possa orientá-los? Então, as escolioses, elas acontecem mais comumente perto do segundo estirão de crescimento, quando as meninas estão perto da menarca e os meninos perto da puberdade. Você começa a ver alterações olhando a criança de altura dos ombros, o braço ao longo do corpo, você vê que tem diferenças, você vê que existe protuberâncias nas costas daquelas pessoas mais magras, fica bem nítido isso. Então, os pais têm que estar sempre de olho. Na hora do banho, na hora de colocar uma roupa, na hora que vai para uma piscina. Sempre ficar de olho como é que essa criança está correndo, como é que essa criança está andando. E eu acho que na tua prática clínica também você vê bastante isso, que é a tal da carga de mãe. Se uma mãe acha que a criança está com escoliose, pode investigar que ela está. Realmente a gente percebe, claro, quando as mães dizem, ele tá com escoliose, ele tá com má postura. Eu disse, mãe, é má postura, vamos lá investigar. E aí a gente orienta sempre a buscar os profissionais médicos para poder dar esse início. Com você foi assim, Clara? Foi minha mãe que percebeu, me levou para um ortopedista, eu cheguei a usar um colete por um tempo, fiz algumas outras indicações também, pedi para fazer natação, fisioterapia, né, mas mesmo para aquela época não foi suficiente. E aí, a gente até estava conversando sobre isso, esse colete ninguém nem usa, mas Mudou, hein? fiz minha parte, pelo menos, para a época. Quando a gente fala em colete, eu acho que daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho sobre como é que funciona esse tratamento, qual foi o tipo de tratamento que você fez e hoje tomou a decisão de entrar no processo cirúrgico. Mas eu acho que o Rafael poderia esclarecer um pouquinho como é que a gente decide o tratamento, como o tratamento vai ser feito, né, para cada tipo de escoliose. Então, esse tratamento que Clara fez é completamente ultrapassado, ele já não existe mais, né? Hoje a gente faz o tratamento conservador, ele é regido pela sociedade de Sorte, né, que faz o tratamento, os protocolos de tratamento conservador, que você é representante aqui no estado. E como que a gente trata? É uma receitinha de bolo. Aquele paciente que tem uma curva até 40, 45 graus, com alto potencial de crescimento, a gente usa o colete, faz o acompanhamento com raio-x, fazem os exercícios específicos para escoliose. Não
não existe natação para escoliose ou RPG para escoliose. O tratamento conservador, existe um protocolo que se chama SOSORT. Ele tem que ser seguido, né? E até o mesmo uso do colete hoje mudou bastante, porque no passado a gente só usava o Milwaukee. Hoje existem coletes 3D que conseguem corrigir a curva, né? Você consegue sair de uma curva de 30 para 20 graus com tratamento conservador do colete tranquilamente. O Milwaukee não fazia isso, né? E essas técnicas de fisioterapia também não faziam. Basicamente, alonga aqui, faz natação, olha para cima. Alonga, fortalece um lado. E não adianta nada, né? Então, existem outros protocolos estabelecidos que têm resultado para o tratamento conservador. E o tratamento cirúrgico também avançou bastante. No passado, a gente fazia aquelas cirurgias muito grandes, aquelas cirurgias muito agressivas. Hoje, você consegue fazer cirurgias menores e muito mais corretivas. Você consegue restaurar o balanço da coluna, consegue alinhar a coluna, você consegue corrigir caixa torácica, retornar a função pulmonar. Hoje mudou muito, né? Melhorou muito o tratamento. Inclusive no manejo de dor, né? Você hoje faz uma cirurgia de escoliose ou faz um manejo de dor de uma escoliose de uma maneira muito mais tranquila do que era no passado, né? Mudou, evoluiu 100 anos em 10 anos, vamos dizer assim. Eu vou querer fazer algumas perguntas, até dos meus pacientes fazem, para que você possa me responder, mas antes eu vou voltar para a questão da dor. Né? Clara descobriu a escoliose e quando veio associado com bastante dor. Como é que a escoliose ela está associada com essa questão de dor, doutor? Então, a gigantesca maioria das escolioses não dói. Quando o paciente tem uma escoliose e tem dor, a gente tem que acender uma luz de alerta. Por quê? Você pode estar deixando de ver uma causa atrás da escoliose que está causando ela. Pode ser um tumor, pode ser uma fratura, pode ser uma malformação. Então, dor é um sinal de alerta dentro da escoliose. Existem aqueles pacientes que não têm nenhuma doença secundária e têm dor. Por quê? A escoliose, ela deforma o tórax. Então, o paciente vai se sentar, aquilo fica incomodando, ele tem dor. O paciente vai estudar, ele tem dor. O paciente vai fazer uma série de atividades do dia e tem dor. Pelo simples desbalanço biomecânico da coluna. Então, a dor, ela é sempre o sinal de alerta. Ou de que uma causa a mais precisa ser investigada, ou que o paciente precisa ser melhor tratado. Claro, quando a gente fala em escoliose, em dor, na verdade, na escoliose, tem algum momento da sua vida que você se incomodava mais com essa dor? Ao acordar, ou na hora de dormir, ou na atividade física? Eu acho que tinha muito desse... Eu trabalho sentada, Certo. né? Então, acho que já é um agravante. E não só do trabalho em si no atendimento, mas de ler bastante, de estudar. Então, é algo que eu me queixava muito, de passar longos períodos. Eu não era uma coisa muito... Eu não conseguia. Uma coisa que me ajudou foram as atividades físicas, fortalecer a musculatura, mas se era algo que fugia da minha rotina, essa semana eu não consegui muito bem ir para academia ou alguma coisa, eu já senti os impactos muito mais. Entre outras coisas, acho que minha mãe mora no interior, por exemplo, dirigir até lá era uma coisa que não era muito confortável. Jamais eu conseguia ir num bate e volta, porque eu sentia bastante dor lombar, acho que eram as principais, vamos dizer assim, as maiores que me imobilizavam mais, né? Mas no cotidiano já era muito comum, porque hoje eu tenho 34 anos, eu convivo com isso desde os 11. Então, esse é o meu normal, né? Então, Sim. é tudo diferente. Mesmo após a cirurgia, eu estou com pouco tempo de cirurgia, mas é interessante porque até a má postura que a gente tem antes também é o seu normal. Sim. Então, depois das hastes, a gente não tem escolha, né? Fica assim o tempo inteiro. Então, até isso é muito estranho também, é muito incômodo. Dá até pra gente fazer um link com a psicologia no geral, quando o paciente chega pra gente com um sintoma, um comportamento, assim, algo que traz sofrimento para ele, a mudança disso, que é ruim, nele também vai gerar sofrimento, né? Sim. Vai gerar uma adaptação, então no físico não vai ser diferente, né? Por mais que seja algo que vá trazer um benefício, também tem um estranhamento, também tem uma certa dor de aprendizagem. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente já falou em psicologia, como é que a psicologia ela consegue nos ajudar, né? A gente sabe que o tratamento de forma multidisciplinar, com profissionais de diversas áreas, hoje na escoliose a gente tem os médicos, os fisioterapeutas, educadores físicos, psicologia e o nutricionista também, né, nos ajudando. Como é que a psicologia pode nos ajudar nesse tratamento? Eu acho que a psicologia ela tem um olhar que é interessante para isso, que são de todos os atravessamentos de um sujeito. Hoje, quando a gente pensa numa pessoa, quer que seja, a gente pensa num sujeito que está na sociedade, que ela devolve para a sociedade como trabalho. A gente tem aí um sistema capitalista
que exige que a gente esteja produtivo, que exige que a gente esteja saudável, que a gente não falte, que a gente entregue muito, né? Então, muitas vezes, o que é que a gente escuta com pacientes que sofrem de dor crônica? Até uma certa culpabilização. Eu tive que faltar ao trabalho por causa disso, ou as pessoas não acreditam que eu estou sofrendo por causa disso. Então, esse olhar, essa escuta, né, desse sujeito que ele tem essas intersecções, é importante para que o sujeito também entenda como é ele dentro desse corpo que tem esse sofrimento, que não é um sofrimento só físico, né? Como é que ele pode existir nesse mundo, com essas limitações dele, né? E ele poder elaborar as suas próprias possibilidades, sabendo das suas próprias limitações, né? Sendo a escoliose ou qualquer outro tipo de dor crônica, mas até fazendo um ensejo, você me perguntou como é que a psicologia para mim foi, né? E a psicologia, enquanto também paciente, eu também tenho também a psicóloga, me deu esse olhar de eu me entender quais eram as minhas limitações, enquanto uma pessoa que tinha escoliose. Eu não estou no pé de igualdade para qualquer pessoa. Isso não quer dizer que eu também não possa, a meu modo, fazer as coisas que eu desejo ou que eu consigo, né? Então, me deu uma compreensão, eu acho que uma elaboração sobre a dor, o que é meu normal, como eu disse, né? Para mim, algumas coisas já são normais, o que é que não é também, o que é que eu precisava ir atrás, mudar, tratar. Mas eu acho que a psicologia dá esse parâmetro de uma visão, né, desses atravessamentos. Rafael, por muito tempo a gente também não falava sobre tratamento de escoliose nessa fase adulta, né? Uhum. E muitas das vezes eu ouvia colegas falando sobre eu não precisar fazer a cirurgia nessa fase adulta, porque a gente sabia que não tinha uma evolução tão rápida. E Clara, antes de começar, ela me compartilhou que ela teve ainda uma evoluçãozinha nessa fase adulta. Como é que a gente vê esse tratamento nessa fase adulta? Então, o grande problema da escoliose, pensando na parte do médico, é porque a gente tende a olhar, o ortopedista adora classificação em regrinha. E tem uma frase que eu aprendi na faculdade que é: não existe nada nunca nem tudo sempre. Então, não é porque aquela curva, por exemplo, passou já do potencial de crescimento, está no limite, que ela não vai progredir. Muitas vezes ela pode progredir. Cada caso é um caso. A grande questão da coluna adulta é que é uma coluna mais rígida. O paciente já começa, às vezes, a ter algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, e tudo isso vai complicando a realização da cirurgia. Por um outro lado, hoje você tem cell saver, hoje você tem potenciais de segurança que você consegue conferir muito mais capacidade do médico ser, às vezes, agressivo, corrigir a curva, sem agregar risco para o paciente. Isso é coisa de 10 anos para cá. Então, realmente, 10 anos atrás, era impensável fazer uma cirurgia num paciente adulto. Idoso, então, nem pensar. Hoje a gente já tem casos em idosos. Então você vê, às vezes, o idoso, ele tinha aquela curva que, poxa, não, mas isso aqui só tem 40 graus, não vai evoluir. Aí, nos 65 anos, ele faz uma fratura por porose, a curva de 40 vai para 60. Ele já tem uma função cardíaca e pulmonar ruim, piora. A cirurgia prolonga a vida desse paciente. Então, muitos dogmas que tinham no passado, eles estão sendo quebrados, né? E o interessante da escoliose é isso. Acho que a única coisa que não mudou de escoliose é que tem que correr atrás e tem que tratar. Mas tanto o conservador quanto o cirúrgico mudaram completamente. Eu estive agora no último congresso, que foi realizado em Recife, e a gente sabe que quando a gente está com grau de 45 de COB, a gente já começa a falar ali num processo cirúrgico, caso for ter evolução e dependendo do histórico clínico de cada paciente. E nos últimos reabilitações agora, com comprovações científicas, até embasadas pela SOSORT, a gente teve um caso com 55 graus de escoliose, que aumentou para 65, e com o uso de colete e a reabilitação, a gente já conseguiu hoje ter um resultado melhor, até tirar o paciente da indicação cirúrgica no momento, né? Então, a gente sabe que a saúde, né, está cada vez melhorando e crescendo. Eu acho que daqui para alguns anos a gente vai estar trazendo grandes resultados aí. E pensando na questão do colete, né? Ela falou que utilizou o colete de Milwaukee e hoje não é um colete mais tanto indicado, né? Eu ainda vejo colegas prescrevendo o colete de Milwaukee, muitas das vezes quando eu vou perguntar assim, qual foi o profissional? Geralmente não é profissional da área, realmente. E eu sempre digo, procura um profissional da área para você reabilitar de uma forma correta. Porque antigamente a gente tinha o ortopedista geral para fazer tudo. Hoje em dia a gente já tem as áreas específicas, o ortopedista de coluna, de mão e de diversas áreas. E quanto a esse colete de Milwaukee, como é que você está vendo o colete de 3D, na verdade? Como é que você está vendo essa realidade e essa funcionabilidade nos seus pacientes? Está tendo resultado? Muito, muito.
Na verdade, o Milwaukee, ele praticamente hoje perdeu espaço, né? Até porque ele é um colete traumatizante. O paciente, pensando do ponto de vista psicológico, ele não quer usar, né? Escoliose, a maioria dos pacientes são meninas na menarca. Então elas têm uma necessidade de autoimagem muito importante. Imagina você colocar aquele negócio horrível e falar, vá para a escola. Ela não vai. Então começa que o colete 3D ele já tem uma aceitação muito superior. Por quê? Porque ele fica sob a roupa, você não vê. Ele fica discreto, né? Ele é mais confortável. Ele não dá aquela sequela que o Milwaukee dá, que é a coluna dorsal reta. Ele consegue corrigir curva. Então, não dá para comparar o colete 3D com o Milwaukee. Essa que é a grande verdade, pelo menos na minha experiência que eu vejo. Ele é muito superior. Qual seria o único impeditivo hoje, que a gente tem que lembrar que a gente está no Rio Grande do Norte? Custo. Muitos pacientes, às vezes, não conseguem fazer o colete 3D. Entendeu? Ele é mais caro, porque ele exige uma tecnologia muito maior para ser feita. Milwaukee precisa de uma chave 10 só. Mas, na hora que você vê o custo-benefício dele, é absurdo, vale muito mais a pena. Mas muito mesmo. Claro, eu vou jogar pra você, porque quando ele falou em Natal e colete de Milwaukee, e colete de Milwaukee, que foi o que você usou, mas hoje a gente também tem um colete do 3D. Como era você lidar numa cidade quente a utilizar aquele colete, né? Você trazia algumas queixas como feridas, muito São Paulo suor. Sérgio era pior. Nossa senhora. Bastante. E isso da questão da estética, o Dr. Rafael falou, eu lembro que às vezes eu era abordada por outras mães, porque eu usava assim, Sim. não tinha muito papo com minha mãe, não, tinha que usar Tem que mesmo. usar, né? E eu era abordada, assim, por outras pessoas, por outras mães. Olha que constrangedor. A mãe com a outra filha dizendo: Olha, tá vendo? Ela sai com colete. Por que que você não sai também? E eu cá comigo, eu também queria estar com a senhora. Não tive escolha, mas tinha isso da pele, né? Quando vocês foram falando, eu lembrei que nas áreas da minha pele era uma textura, assim, diferente. Acredito que por estar, né? Um contato, assim. O tempo inteiro ali, né? Exato, era diferente, eu tentava às vezes usar umas camisas por cima, acho que chamava mais atenção, né? Não sei se eu era mesmo Mas percebida, pode ser. não. Era bem difícil mesmo, desconfortável. Hoje, com os conhecimentos que Rigo, que foi um dos criadores do colete 3D, e a gente já fez uma formação dele, ele sempre fala assim, é muito complexo e muito difícil fazer colete. Então, a gente acertar no colete pode ser que demore ainda muito tempo. E a gente sabe, doutor, que esses coletes ainda vêm trazendo algumas queixas para os nossos pacientes, como essas feridas, como esse calor intenso que a gente tem aqui no Nordeste. E qual é a orientação que você dá quando hoje um paciente chega para você se queixando realmente dessas bastantes feridas ou desses incômodos? Olha, realmente Natal é uma cidade muito quente, né? O colete ele vai exigir do paciente a dedicação dele, que é o uso. A ferida ela pode ser tratada, você consegue usar ele no ambiente mais fresco, né? Você pode reduzir um pouco a intensidade do colete. Sarou a ferida, volta para a intensidade do colete. Igual você faz com uma medicação para dor. Vamos supor, está com muita dor, está usando o tramadol de 100. Nossa, eu tenho muita náusea. Passa para 50. Está usando de 6 em 6, passa para 8 em 8. Melhorou? Volta para 6 em 6. Então você vai tateando. Não acho que a gente precisa ser tão engessado naquelas 23 horas por dia. O ortopedista adora. Sim. Mas eu acho que nessa hora a gente tem que ser um pouquinho mais flexível. Porque senão você acaba matando a técnica, né? E o colete ele traz um benefício, que é a correção. Então você vai falar, olha, nós vamos reduzir aqui, mas nós vamos insistir, porque lá na frente daqui a um ano, você vai ganhar 10 graus de curva. Vai reduzir 10 graus de curva. Aí o paciente fala, opa, então vale a pena. Mas tudo tem um tratamento, tudo tem... casos mais extremos, coloca um tegaderme, protege a pele. Mas eu acho que vale a pena tatear isso aí. Como eu sempre digo, o tratamento ele é totalmente personalizado. Isso vai variar de cada indivíduo, como ele vai se sentir, como ele vai estar tendo as suas melhoras. Não adianta a gente, né, também engessar como a gente tem as normativas para a gente seguir, mas no caso desse, de um paciente, eu não tenho como insistir que ele fique 23 horas, ele com bastante feridas. E até hoje a gente tem já no Brasil uma tecnologia de uma empresa que já faz roupas específicas para o uso do colete. Eu conheço ela em Salvador, né? Ela sempre participa dos congressos, está conosco, até está numa decisão de saber se é para utilizar o tecido mesmo de algodão ou não, ou realmente esse tecido que ela já utiliza.
E a gente tá vendo que os pacientes eles estão se sentindo mais confortáveis, porque é um tecido, parece um material da academia que absorve o calor, então a gente consegue ter um resultado melhor sobre isso. E, Clara, pensando nessa psicologia, em todas essas questões que você bem relatou, como era da sociedade, como você mesmo falou aí, esse uso desse colete, esse tratamento de escoliose, ele trazia alguma queixa psicológica ou algum bullying na escola, que na época a gente não chamava de bullying. Ah, bastante. E nem só do uso do colete, mas das próprias modificações que a Características. escoliose acaba causando. Na escola foi muito de. Eu acho que eu recalquei, assim, boa parte dos apelidos, mas às vezes de escolher não fazer coisas de sair, vamos para casa de uma coleguinha. Eu lembro de, às vezes, escolher não ir para evitar certas coisas ou certas pessoas, né, certas crianças. Mas isso também reverberou para depois. Uma coisa até assim que eu acho que eu percebi recentemente foi que comentei para algumas pessoas que tinham feito a cirurgia, as pessoas, e você tinha escoliose? Eu nunca tinha notado. Isso me fez refletir, né? Como é que a pessoa nunca tinha notado? Porque a minha era muito aparente, eu tinha uma gibosidade muito significativa, né, doutor Rafael? E aí eu fiquei, eu acho que é porque eu usava sempre roupa folgada, né? Eu sempre usava roupa. E isso para a mulher também tem um impacto, né? De ter uma limitação de como a gente escolhe. Valorizar ou expressar alguma parte do nosso corpo. Na minha formatura, isso foi uma coisa que me doeu, assim, porque eu não era de usar essas roupas, mas eu lembro que o vestido da minha formatura tinha uma transparência, umas pedrarias, eu estava me sentindo linda. E aí uma colega da sala, e olha que era uma turma de psicólogos se formando, né? Uma colega da sala chegou e disse assim: por que você escolheu esse vestido? Suas costas estão muito aparentes, está muito feio. Nossa, eu fiquei, assim, arrasada. Muito, Sim. muito mal. Então, é, não tem, por isso que, assim, quando a gente fala da dor, nunca é só física, né? Nunca tem o que é que significa pra gente, o que é que esse corpo também nos limita, o que a gente imagina que a gente tem que ser limitado por causa desse tipo de corpo, né? Diferente. Clara, você acredita que a escoliose pode ter influenciado na sua decisão hoje de ser psicóloga? Acho que não sei, não diretamente, mas eu vejo coisas que eu não fiz por causa da escoliose, né? Em relação, por exemplo, a concursos públicos, o concurso da área de oficial da saúde, para psicólogo é um sonho, assim, um plano de carreira muito bom e tudo, e eu não podia mesmo fazer, né? Porque era uma questão que não podia estar lá, não sequer conseguiria fazer parte dos exercícios físicos, agora muito menos, né? Mas eu vejo de coisas que eu não consegui fazer por causa da escoliose. Não sei se, acho que foi uma pergunta interessante, vou pensar sobre isso. Doutor, vou até é, pegar um pouquinho do que ela disse, esses concursos de oficiais, chega muito lá na clínica, pacientes que passaram no concurso com grau de 20, 23, 30, e chegando assim, eu quero um milagre para em um mês você me deixar com 10 graus. Como é que é isso lá na clínica com Um vocês? mês te deixar com 10 graus sem encostar na minha coluna. Tem que ser 100% conservador. Chega muito, porque muitas vezes o cara não sabe, ele tem uma população pequena. E qual que é a grande questão? Pra gente que trata a coluna, até 10 graus a gente considera basicamente como normal. Sim. Basta você escrever com a mão direita ou com a esquerda, você ganha uma curvinha torácica. Só que pro radiologista, o que não é zero é escoliose. O cara faz o raio-x, o radiologista vai lá, escoliose. Isso muitas vezes acaba com o concurso do cara. Então, para esses pacientes, realmente não tem muito segredo. Existir um tratamento conservador, colocar aqueles tijolinhos do Schlott, né? Caprichar na coluna e fazer um outro raio-x para tentar reduzir a curva. Mas tem muito. Outra coisa que eu queria falar sobre essa questão da estética e escoliose, eu aprendi com a minha esposa como estética feminina é um negócio importante. Por quê? Porque ela penteia a sobrancelha. Não sei se eu te contei isso já. Não. Eu descobri que a gente tem sobrancelha depois que eu vi minha esposa penteando a sobrancelha. Eu pensei, poxa, ela se importa com a sobrancelha. Que a gente, geralmente, né, tá nem aí com a aparência. E você começa a sentir o sofrimento, às vezes, daquelas meninas com escoliose, porque muitas usam roupas mais largas, muitas ganham peso. A gente mora num estado que tem um litoral maravilhoso. Não vão à praia, não vão à piscina, não vão à academia. Justamente por ter vergonha, por ter medo, por ter desconfiança com o próprio corpo. Isso é muito, muito. É uma dor física, uma dor
mental muito forte, né? E é complicado você ver isso numa menina, né? Menina de 12 anos, 13 anos. Não é uma adulta que aguenta. É uma criança, né? É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que eu nem tinha comentado contigo. Um dia eu estava na sua sala de espera e de um dos retornos da cirurgia. E aí tinha uma mãe com uma adolescente e aí eu acho que eu acabei comentando que eu estava no retorno e aí um senhor dizendo que tinha feito uma artrodese, a gente foi trocando figurinha e aí essa mãe com a adolescente, aí ela dizendo que a filha dela estava falando que preferia fazer uma cirurgia do que usar um colete. Isso Aí é eu muito disse assim, ruim. gente, uma cirurgia tão... É porque elas acham que é Milwaukee. A Sim. própria criança Sim. não conhece o 3D. O 3D você coloca um blazerzinho, uma camisa e tá resolvido. O Milwaukee, ele é muito traumatizante, né? Acho que todo mundo teve um amigo no colégio que usou um Milwaukee. E eu tive um e ele sofria bastante também. E naquela época era muito pior, né? Doutor, e aí já pensando nisso, como é que você faz uma decisão de bater o martelo, vou fazer a cirurgia? Coluna é uma área interessante nesse aspecto. Porque muitas vezes chega um paciente, por exemplo, com uma hernia de disco, e esse cara tá com déficit neurológico importante, esse cara já tentou tudo, ele já foi a 3, 4 fisioterapeutas, já foi a 3, 4 urgências, já tomou pregabalina, gabapentina, duloxetina, lamotrigina, tramadol, todos os anti-inflamatórios, todas as B12s, fez tudo, conhece 3, 4 acupunturistas, tem o osteopata do Tirol, tem o osteopata de Lagoa Nova, pronto, não faltou mais nada, esse caso é cirúrgico. E a cirurgia de hérnia hoje é uma cirurgia besta, né? Pequenininha, rápida. E esse paciente fala, eu não quero operar. Escolheu o oposto. Chega aquela paciente com 26 graus, 11 anos, chegando perto da menarca, casinho ótimo para colete, tratamento conservador. Aí eu quero operar. Então, eu tenho que desacelerar muitas vezes esse paciente, porque, por mais que a cirurgia seja moderna, é uma cirurgia, né? E a cirurgia ela tem uma característica muito ruim. Ela não volta atrás. Então, você só faz a cirurgia quando realmente você não tem outro tipo de recurso. E você precisa convencer esse paciente que ele tem que fazer a reabilitação bem feita, que ele tem que fazer o colete bem feito, que ele tem que fazer um acompanhamento bem feito. Isso acho que é uma parte muito difícil do consultório, porque quando eu falo, você vai ter que fazer exercícios específicos para escoliose. Ah, doutor, é RPG? Não, tem nada a ver. Você vai ter que usar esse colete, que ele é moldado, ele é impresso para você, não tem como ter outro igual. Ah, doutor, é aquele que vem aqui? Não, é o 3D. Então, existe muito desconhecimento ainda do paciente acerca do tratamento conservador da escoliose, né? E acho que de muitos médicos também. Sim. Então, você tem que convencer o paciente a passar por esse processo. No começo, realmente, tem muita resistência, mas também depois que começa a ver o resultado, aí a coisa deslancha. Eu lá na clínica, meio que faço uma competição com os meus pacientes, né? Tem um aplicativo que a gente faz competição com os próprios amigos dentro da academia, um grupo da academia, e aí eu fiz para os pacientes, e aquele que se dedicar mais, no final do ano vai ganhar um tablet. Então, é por dedicação, porque às vezes alguém pode ter uma curva menor, aí eles, é por curva? Então, a minha tá só 10 agora. E aí eu, não, Fazer um é raio-x por mesmo. quem realmente tem um resultado de participação melhor. E aí eles têm que me mandar a foto para comprovar que está fazendo exercício naquele dia. E aí tem todo um sistema que eu fico utilizando como uma forma de atrair eles para poder realizar esses exercícios. E quais são os riscos que a gente tem hoje? Que a gente sabe que todas as cirurgias podem ter riscos, né? Quais são os riscos que a gente tem hoje na cirurgia de escoliose? Eu pergunto isso para poder esclarecer para os pacientes, porque tem muitos que realmente a gente sabe que precisa, que a gente não tem mais como trabalhar de forma conservadora, nem com a fisioterapia, nem então quanto com a associação de colete. E os pacientes não querem fazer a cirurgia com medo, né? Especialmente os pacientes adultos, os pacientes idosos, eles têm muito medo de fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia de grande porte, né? Os riscos basicamente são infecção, alteração neurológica e falha do material. Como que a gente contorna isso daí? Infecção, bons hospitais. Alteração neurológica, hoje, há 10 anos atrás, a gente fazia um negócio que chamava despertar de Stanhara, que é um negócio absurdo. Estava fazendo cirurgia, você superficializava a anestesia e pedia para o paciente mexer os pés. A gente combina antes com o paciente, você vai ouvir uma voz lá no fundo e vai mexer os pezinhos. Tem alguns lugares do Brasil que isso ainda é feito. Hoje a gente já não faz, a gente faz o potencial evocado.
que é o potencial evocado? Coloca sensor da cabeça aos pés. Tanto é que você vê quando você acorda da cirurgia, tem um monte de pontinho pelo corpo. Uhum. E a gente consegue saber cada nervo como ele funciona. Agora chegou até uma novidade que não deu tempo de usar no seu caso. Que eu consigo ter o potencial evocado externo e interno para comparar para ver se está funcionando. Então tem um sensor do neurologista e o meu. Aí eu falo, Luiz, tá assim, como é que tá aí? Luiz, tá assado, como é que tá aí? E a falha no material usando os bons materiais. Agora, qual que é a grande questão? Qual que é o grande problema quando a gente fala de tratamento cirúrgico no Brasil? Tem uma frase de um pensador, eu não esqueci, eu sempre falo essa frase e não decorei o nome do cara, que é o futuro já está aqui, ele só não é igualmente distribuído. Então é muito legal falar de tudo isso quando eu estou dentro da ACD. Poxa, a ACD tem até robô, né? Tem 2 robôs no Brasil, um está no Einstein e outro na ACD. Mas e quando eu estou em Venha Ver, na ponta da Turma do Elefante? Quando eu estou no interior de Manaus, do Amazonas? Então, muitos locais desses não têm acesso a isso. Então, muitas vezes a cirurgia ela deixa de ser realizada por falta de estrutura. Aí entra o que eu vejo como potencial para a sua sorte. Por quê? Porque a infraestrutura que eu preciso para o tratamento conservador, apesar de ser uma infraestrutura grande, ela é muito mais factível do que para uma cirurgia de grande porte. E vem a ver no interior do Amazonas. Então, os grandes problemas hoje da cirurgia de escoliose podem ser contornados ou por melhor técnica cirúrgica ou por melhor técnica conservadora. Antigamente, né? Vou voltar um pouco ao passado só para poder eu entender. Existia muito esses casos de lesões neurológicas e por isso que hoje a população tem tanto medo. 20 anos atrás, sim. Sim. Até porque, assim, antigamente a cirurgia de coluna, né, nos anos 70, anos 80, a gente fazia um quadrado de Arrington com fios de Luke. O que é isso? É uma haste de ferro, de aço inox, com aqueles fios de cerclagem para fechar tórax, Uhum. que ele não corrigia, ele simplesmente estagnava a curva, né? Só que estagnava à custa de uma manipulação muito grande de canal medular. Um negócio absurdo. Eu não sei fazer essa técnica, só vi no livro. Sim. Né? E quando eu me mudei para Natal, ó, 12 anos atrás, eu tive pacientes que tinham essa técnica, né? Então, e tinham muitas vezes algumas lesões. Então você vê, poxa, eu estava num grande centro, onde isso era coisa de livro. Eu vim para uma capital, onde isso é uma realidade. Imagina se eu for para um rincão. Isso vai ser a rotina, né? Então isso mudou muito. Isso eu estou falando de primeira geração de cirurgia de coluna. A gente já foi para a segunda geração com os ganchos de Cottrell do Bosset, né? O doutor do Bosset até faleceu no começo do mês. E hoje tem a terceira geração, que são os parafusos, e a quarta geração, que é aquela correção bipolar para crianças que têm uma escoliose de início precoce, onde você faz uma cirurgia embaixo na pelve, em cima no tórax, e você coloca hastes que conseguem crescer e acompanhar o crescimento do paciente. Porque tem aqueles casos mais complicados. Por exemplo, eu atendi esses dias no consultório uma paciente, não era uma escoliose idiopática, uma escoliose secundária, uma criança de 1 ano e 3 meses, com 60 graus de curva. Então tem esses casos mais extremos, né? Aí você mesmo tendo o risco, muitas vezes você não consegue fugir de uma abordagem. Mas no passado, há 20, 30, 40 anos atrás, você viam coisas que hoje deixam a gente de cabelo em pé. Clara, e sua decisão de realmente fazer a cirurgia, como isso chegou, essa vontade? Foi algo que o médico realmente chegou para você e disse que precisava, e você se preparou para fazer, porque a gente sabe que você já fez agora na fase adulta, faz 2 meses só, né? Foi. Fazem 2 meses. E como é que você se sente após essa cirurgia? Como eu me sinto. Bom, minha decisão, eu já tinha um indicativo desde a infância, e a opção da minha mãe de não ter feito foi justamente essa. O doutor Rafael trouxe, assim, o médico explicou como era o processo, isso de acordar o paciente na mesa para ver se ele estava mexendo as pernas, minha mãe ficou aterrorizada. Disse, não, de jeito nenhum. Dá para ela ficar assim, doutor? Eu lembro, assim, desse discurso, né, dessa conversa do dia. E ele disse, não dá, velho. Vamos mantendo de algumas formas, fazendo acompanhamento. E eu comecei a sentir mais, assim, a decisão de eu voltar a procurar foi depois da minha segunda gestação. Porque durante as minhas gestações eu sentia muitas dores mesmo. Porque já tem uma mudança na curvatura, né? Que é natural por causa da gestação.
E, assim, o peso, acho que do bebê nas minhas costas doía demais, era insuportável. Às vezes eu dormia para baixo, para o lado, era muito malabarismo para tentar passar por esse período. Tive uma complicação na anestesia no meu primeiro parto, acho que por causa da anestesia, já fui para o segundo com muito medo, mas já foi melhor. E aí eu procurei um médico, um outro profissional na época, que me questionou assim, por que que você está procurando isso? Você já é mais velho? Porque eu sinto dor, né? Eu quero saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar. Foi de uma recriminação da parte dele, me fez demorar muito a procurar de novo. Eu fui lidando com isso como eu suportava, e aí eu tive a indicação de Dr. Rafael, de uma amiga que tem, né, hérnia de disco, e que fez um tratamento conservativo com ele, e que até hoje, né, ela tá bem e continua sendo acompanhada. Aí eu vou, né, vou ver como é, não custa nada. E foi muito bom, assim, a gente tinha já uns 2 anos de consulta, de conversa sobre isso, né? E eu me senti insegura para fazer. Eu pensei muito nessa questão também, porque tinha uma diferença na minha curvatura da minha infância para cá. E aí, de como isso podia impactar para mim na minha terceira idade. E decidi fazer. E aí, como eu falei, ainda estou num processo de me entender, assim, de me adaptar, né? Voltei a fazer boa parte das minhas atividades do dia a dia com ressalvas, mas também já tinha. Não é como se consertasse uma pessoa que ela não tivesse nada, mas assim, o percurso foi esse. E estou feliz, estou confiante de que vai me trazer uma melhora de vida, principalmente a longo prazo. Doutor, e com esse avanço da medicina e da tecnologia, como é que você vê o tratamento da escoliose daqui a 10 anos? Olha, eu acho que essas tabelinhas que a gente segue hoje vão acabar todas. Eu acho que o tratamento da escoliose ele vai virar aqui igual ao tratamento do hernia de disco. Você inicialmente vai fazer o tratamento conservador. Caso você tenha falha do tratamento conservador, você vai indicar a cirurgia. Eu acho que a cirurgia de cara ela vai ser restrita a casos mais graves, que nem uma hernia de disco, uma caldequina, um déficit neurológico importante. Mas eu acredito que esses protocolos que a gente segue hoje, eles vão cair por terra, né? Porque, assim, 5 anos atrás, 6 anos atrás, não existia tratamento conservador no Rio Grande do Norte. Hoje já tem. Isso vai aumentar, isso vai se tornar cada vez mais conhecido, os resultados vão aparecendo, e vai chegar uma hora que a questão de custo-efetividade vai ter que ser pensada. Poxa, vale a pena, porque apesar da cirurgia de escoliose hoje ser uma cirurgia segura, tranquila, a gente tem materiais muito bons, mas é uma cirurgia muito cara, né? O convênio ele vai pensar, o SUS ou o paciente, poxa, vamos ver uma alternativa mais custo-efetiva. Então eu acho que daqui 10 anos, até menos tempo que isso, o tratamento da escoliose vai ser igual ao tratamento da hernia de disco. Primeiro conservador, caso haja falha, cirurgia. Bom, Clara, quais são suas considerações finais que a gente dá falando sobre a escoliose e sobre essa questão de dor que você teve? Eu acho que é importante quem tem um diagnóstico de escoliose, ela ter uma boa rede de apoio, familiar, de profissionais também, que ela possa contar, se sentir segura. Isso fez muita diferença para mim, né? Ter um ortopedista, como você falou, especialista em coluna, um fisioterapeuta, um psicólogo. Eu acho que estar cercado de uma rede que consiga te dar um suporte, que compreenda quais são os efeitos, os possíveis efeitos, ou que saiba minimamente ouvir esses efeitos, né, na sua vida, faz muita diferença e que você não está sozinho. Como o Dr. Rafael pontuou, hoje em dia existe uma medicina muito mais moderna, né, que tenta dar de conta dessas questões e, enfim, procure boas pessoas. Obrigado, Clara. E você, Rafael, o que a gente tem para finalizar? Eu acho que conhecimento é poder. Então, o paciente que tem qualquer tipo de doença, seja de coluna ou não, busque conhecimento. Busque se informar. Busque profissionais antenados. Busque profissionais que trabalham na área. O benefício é todo seu. Encare. Você realmente não está sozinho. Não é fácil ser paciente. Eu sou paciente também da medicina. Tenho meus médicos, né? É muito ruim ficar doente. É muito ruim ter que se limitar para uma doença. Mas na hora que você busca conhecimento, busca tratamento, você resolve o problema. Então, busque conhecimento, busque tratamento. Obrigado, doutor. Obrigado, Clara. Gente,
E esse é o nosso primeiro episódio do Todos com Escoliose, que a gente vai ficar divulgando toda a semana desse mês de junho. Então, se você ainda não assistiu, já corre para garantir um conteúdo de excelência. Até já!